Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez a mais uma live da Super Psicologia. E hoje vamos falar o que faz sentido à nossa vida. Hoje o tema vai ser com um amigo, Diogo Lobo. Ele que é grande estudioso aí sobre psicologia positiva, é licenciado e mestre em matemática, empreendedor, cofundador do Centro de Estudos de Felicidade, embaixador, né, do Instituto Rottenberg do Brasil, coaching com especialização em psicologia positiva, né, e vai estar conosco hoje. Então, Diogo, posso lhe chamar? Oi, Diogo! Que Tudo bem? alegria! Que Tudo! bom. Esses encontros, né, com a internet, a gente se viu aí no curso de felicidade há um tempo atrás, Exato. né? E é muito, muito bom, né, poder ter você aqui no canal da Super Psicologia e a gente poder trocar conhecimentos, ideias, né? Já estou vendo algumas pessoas conhecidas, né? Boa tarde a Tá travando, todos. Tiago Gondim, olha, presença ilustre. meu querido. Camila Gonçalves, Sim. Floripes, boa tarde a todos. Silvana Milê, Rosane, né, Graziela, olha que legal. Um forte abraço a todos. A Superi tem esse canal, um espaço de gerar informação válida e útil, podendo ajudar e contribuir, né, para muitas pessoas e a gente poder refletir um pouco, né, diante desse corre-corre da vida e a gente pensar um pouco mais agora, né, sobre essa temática proposta, né, que é refletir sobre o sentido, o que faz sentido à nossa vida, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Alessandro Rocha, psicólogo, diretor da Super Psicologia, mestre em educação e terapeuta cognitivo comportamental e MDR. E a gente está aqui, né, para contribuir. Peço que vocês possam marcar o coraçãozinho para o Instagram impulsionar a nossa live para o alcance de outras pessoas, como também o aviãozinho que fica aqui embaixo e vocês marcarem outras pessoas que possam assistir nossa live agora ou depois, tá bom? Diogo, com você a palavra, seja muito bem-vindo. Certo, Alessandro. Vocês me escutam bem porque estava travando um pouquinho, tá tudo certo com a transmissão? Sim, escuto bem. Tudo certo, né? Então, tu me apresentou aí, né, nesse início, e é até uma apresentação que eu ofereço normalmente às pessoas que pedem, mas em algum momento, tá bom, essa apresentação me causa um desconfortozinho, e eu acho que tem a ver um pouco com a minha prática como professor de matemática. Eu trabalho preparando jovens para vestibular, Alessandro. Você deve receber boas notícias desse Sim. universo. Então, assim, muitos deles acreditam que não são nada na vida ainda porque não passaram no vestibular. Então, quando eu me Nossa, apresento para eles, normalmente eu digo assim: eu sou Diogo, espero que seja suficiente, e paro aí, porque a gente começa a agregar, né? Ele é cofundador disso, ele é embaixador do Robin, ele é mestre em matemática, traz uma credibilidade para o nosso mundo, né? Mas eu sinto um título, às vezes, que vem muito de fora e que muitas vezes joga a gente para um lugar mais externo, de um reconhecimento de fora. E como o nosso tema é sentido, né, eu acho que tem tudo a ver com a gente olhar para dentro, de fato. E olhando para dentro, a gente consegue reconhecer esse sentido. Então, eu faço só esse alertazinho aqui, porque às vezes a gente se prende, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, mas na realidade tem algo maior, né, que está dentro da gente, que revela tens o que a razão, tens gente de razão. fato é e traz sentido.
E aí eu gosto sempre de fazer essa pontuação. Falando um pouquinho, tá bom, da minha relação com a psicologia positiva, para todo mundo que está aqui possa entender um pouco do lugar de onde eu falo, o meu lugar de fala é um lugar muito de prática. Eu tenho estudado bastante a psicologia positiva e as diversas formas de autoconhecimento. O meu olhar para a psicologia positiva foi muito porque eu percebo que as pessoas estão muito no mental e eu sinto que a ciência, tá certo, seria o objeto, o instrumento, né, que mais conecta pessoas a partir do racional. Mas eu valorizo muito também as outras questões, por exemplo, a arte. Então, eu aprendo muito escutando música, através da arte, através da espiritualidade, ou simplesmente pela observação do dia a dia. Então, esse lugar de prática, para mim, é um lugar onde eu consigo encontrar meus maiores aprendizados. E aí, muitas vezes, o que acontece, Alessandra, é que quando eu me deparo a estudar alguma coisa, eu digo, pô, isso eu já sabia. Porque eu sinto que existe também uma sabedoria aí meio que universal que vem para a gente através de várias linguagens. E o sentido, tá certo? Para mim, o sentir é, para mim, uma fonte muito preciosa de aprendizado porque ele me faz aprender cada vez mais sobre mim. Então, tudo que eu venho falando sobre a psicologia positiva, inclusive a gente comentou da gratidão, disseram que a gratidão é importante na vida, que quem desenvolve a prática da gratidão tem benefícios. E eu passei 2 anos preenchendo um diário de gratidão e tive, de fato, muitos benefícios. Então, todo lugar que eu estou falando aqui é um lugar de estudo, mas de muita experimentação também, para sentir na prática o que acontece. Então, eu sinto de começar falando um pouquinho dessa apresentação, só para ancorar um pouquinho essa energia, de que o meu lugar de fala, às vezes, ele nem lembra muito de alguns nomes, de algumas vertentes, mas, assim, a essência está muito forte. Então, convido que todo mundo possa prestar atenção com carinho, com escuta efetuosa, para que a gente possa fazer uma tarde bonita aqui. Legal, legal. O sentido, ele pode ser confundido às vezes com as sensações, né? E eu recebo no consultório também muitos pacientes que se preocupam muito com o futuro, sabe, Diogo? Uhum. Muitos pacientes, né, e muita ansiedade envolvida e um quadro de vulnerabilidade, ainda mais nessa fase, né, de pandemia que a gente está, e isso tudo faz as pessoas se preocuparem muito com o futuro, Uhum. né? E um dos recursos que a gente vai ensinando para as pessoas é se conectar com o momento presente, né? No aqui e agora, né? Se conectar com consigo mesmo, né? E essa conexão com o presente faz com que a gente esteja inteiro, né? Na situação em que a gente está. Porque parte da perturbação é porque vem ou coisas do passado, ou coisas do futuro, ou sensações, ou ideias, pensamentos que faz com que a gente fique, né, num estado de desequilíbrio, de agonia. Então, o que faz sentido muitas vezes é a gente se sentir pertencente, né, a um lugar, a um grupo, e também a um estado presente no aqui e agora, e o que tiver que fazer para resolver algo depois, a gente vai pensar na estratégia que seja possível a cada momento, não é? Sim. Isso faz parte desse contexto do sentido. Trazendo um pouquinho, tá, das tuas palavras, fazendo essa costura, eu que trabalho com jovens para vestibular, é muito comum, né? O jovem querer o resultado muito antes de estudar. E às vezes, pelo fato dele querer muito aquele resultado, ou querer o resultado aqui que eu falo de um jovem para vestibular, é uma pessoa qualquer que quer ir para um outro estágio. E muitas vezes a gente foca Uhum. muito no outro estágio, idealiza várias situações e não consegue agir na realidade. Então, eu sempre falo que, como você falou aí, trouxe o estado de presença. O estado de presença é um estado em que a gente vive a realidade e, dentro dessa realidade, a gente pode atuar, mexer para que a gente possa criar esse futuro.
muitas vezes o que acontece, acontecem fatos na nossa vida e a gente gasta muita energia, né, tentando combater esses fatos. E, poxa, por que não foi assim? Por que não foi assado? E a gente, caramba, a vida está me trazendo coisas desagradáveis e a gente traz até esse lugar de julgamento. Toda vez que a gente se depara com esse lugar ou de projeção ou de julgamento, o que acontece muitas vezes é que a gente deixa de atuar em máxima potência com aquilo que nos foi oferecido. Então, falando um pouquinho desse lugar de presença, como eu já adiantei, o diário de gratidão, Alessandro, foi muito importante Sim, para mim, para trazer esse lugar de presença, eu diria até um pouco mais de entrega. O que é que eu fui percebendo, não era nem o tema, mas eu sinto de falar isso aqui, porque é uma ferramenta simples e muito poderosa. O que aconteceu para mim com o diário de gratidão é que, com o tempo, eu comecei a entregar e viver o fluxo da vida, não questionar mais aquilo que me acontecia. Porque todo dia eu parava para escrever 3 coisas boas. Então, isso direcionava o olhar para essas 3 coisas boas, que normalmente a gente pensa muito no negativo. E eu ainda anotava os aprendizados que eu tinha naquele dia. Em algum momento eu disse assim, caramba, não tem coisa boa ou ruim, porque mesmo que seja desagradável, eu estou aprendendo. E se eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Então eu comecei a não mais me preocupar, e eu falo pré-ocupar, né? Ter preocupações prévias. Então trazer a é, ansiedade que você falou, eu comecei a não mais me preocupar com o futuro, porque eu sabia que aquilo com que acontecia ou estava exatamente alinhado com o que eu queria, ou era outra coisa, tinha um aprendizado por trás. E eu passei a me beneficiar de todas elas. Então, isso aí me fez entrar num estado de presença e dizer assim, caramba, eu não vou me preocupar mais. Eu tomo minha ação e eu entrego. E aí, quando as coisas vierem acontecendo, eu vou lá e respondo, não de forma reativa, mas podendo observar a situação de fora e atuar nesse presente, né? Então, isso eu acho que é uma coisa forte para a ansiedade. Já que muito bom. você falou de... Quer comentar um pouquinho? Não, Não, estou né? adorando Já que você sua falou experiência, um seu pouquinho, comentário. essa daí é muito forte, assim, para mim, a do gratidão. Assim, caramba, eu permiti viver o fluxo. Aconteceu algo que eu não esperava. Eu digo, rapaz, espera aí. E esse olhar investigativo, curioso, diz assim, o que que isso aqui está me aprendendo? Não é por que isso aconteceu, mas assim, para que isso aconteceu? Como se a gente começasse a tratar a vida como ela traz os elementos que a gente precisa na hora certa. Eu acho que um argumento muito forte e muito bonito disso é tem coisas que acontecem para a gente acha horrível, né? Aí lá na frente a gente olha e diz assim: caramba, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ou ao contrário, tem coisas que a gente acha que é boa, mas leva para a gente para caminhos que não são legais. Então eu meio que me resignei a isso. Eu digo: não, não vou mais julgar ou analisar o que a vida me traz. O que a minha vida traz, ela está trazendo como instrumento de aprendizado, que é até um pilar da felicidade, o pilar intelectual dentro do modelo Spire, que fala exatamente isso: estar aberta a novas experiências e engajar-se em aprendizagem profunda. Então eu comecei a olhar a vida um pouco por esse lado, assim, investigativa mesmo, e isso trouxe frutos bem interessantes, né, nesse sentido. E aí eu pude, de fato, realizar essa entrega. E aí, quanto à questão do sentido também, toda vez que eu olhava, tá certo, para essas situações, eu me perdi. Eu queria falar um negócio aqui, mas me veio, daqui a pouco eu volto. Bom, Quanto à questão do sentido, o fato de eu estar presente e estar atento com que as coisas reverberavam dentro de mim, faziam eu sentir, isso foi me conectando cada vez mais com um sentido para cada dia. E nesses últimos tempos, eu acho que faz 2 anos, eu consegui me conectar com um sentido maior. E isso é muito bacana. e o quanto que nessa conexão, né, é valioso esse olhar sobre os nossos valores, aquilo que a gente acha que é importante, né? E como saber, né, o que é importante para a gente, Uhum. identificar coisas que a gente aprendeu com os nossos pais, né? E Sim. poder reconhecer o que é da gente, o que é dos outros, o que é dos nossos pais, e poder ver se tem em comum, né? Se a gente abraça coisas aprendidas e conceitos aprendidos dos nossos pais, ou a gente considera como diferente. Não, isso é do meu pai, da minha mãe, isso aqui é meu, né? Uhum. E isso também faz parte desse entendimento do que é importante
e do que é valioso para a vida da gente, né? Esse é um ponto que aí eu falaria 1500 anos, né? A relação do que papai e mamãe deixam pra gente. Eu sinto de falar bem rápido, honremos papai e mamãe, porque eles trazem aquilo que a gente precisa, né? É, São portas da vida, mas em algum aproveito para mandar meu momento abraço para aproveito para mandar meu abraço para Luciana, viu? tá certo. Mas assim, nesse momento eu falo, até eu vivi esse processo de escrever cartas de gratidão para meu pai, para minha mãe, exatamente honrando o que eles tinham me dado, mas dizendo que, pai, mãe, agora eu preciso seguir assim. O que você fez por mim foi lindo e eu agradeço muito, mas assim, agora eu preciso ir por esse caminho porque é o que está pulsando aqui dentro, voltando a tocar aí nessa coisa do sentido, né? E dando continuidade um pouquinho a essa coisa do sentido, né? A pergunta, né, o que é que faz sentido nessa vida, obviamente que é muito ampla, né? Muito ampla mesmo. Cada um vai conseguir reconhecer. E o que a gente vai tentar fazer aqui é dar algumas pinceladas, algumas possibilidades de como encontrar isso. E aí a primeira frase que me vem, eu até anotei aqui para não esquecer, é o que faz Uhum. sentir faz sentido. Eu acho que essa conexão com o nosso sentir, que não é simples se conectar com o sentir, porque para se conectar com o sentir, a gente tem que estar ancorado. Às vezes, quando a gente não se aceita ou não tem essa coisa assim de valorizar quem a gente de fato é, então sentir as coisas é muito doloroso. Então eu sei que não é simples. Então o primeiro ponto é, caramba, onde é que eu posso ancorar para que eu possa aceitar quem eu sou de alguma maneira, para que a partir daquele ponto eu tenha um ponto de segurança para sentir as coisas, porque as coisas que eu sinto diz muito sobre mim e são as coisas mais legítimas que podem existir a partir de mim. E é nesse lugar de conhecer quem a gente é que a gente vai reconhecer os sentidos mais amplos para a vida, ou pelo menos colocar algum sentido para viver os nossos dias, que eu acho que também é uma estratégia muito importante para aquela pessoa que não conseguiu acessar esse lugar mais íntimo. Eu acredito, tá bom? Estava lendo até aqui no livro Propósito, do Prembaba, dando uma folheada antes da live, e tem um trecho que ele colocou aqui, trazemos uma porção divina que quer se expandir e se expressar através de nós. E eu sinto que essa porção divina, aquilo que a gente veio fazer aqui, aquilo que nos faz bem, que é nosso ser, de fato, ele precisa se expressar. Só que para isso a gente tem que dar luz exatamente a esse autoconhecimento. Então, como eu te falei no início, eu gosto muito desse lugar mais espiritual, mais amplo assim, mas eu sinto que a ciência também ela traz um lugar de muita força, porque como eu falei no início, as pessoas estão muito no mental, né? Então, o que eu Uhum. poderia fazer de ponte, eu acho que está aí um tema para a gente também. A psicologia positiva, por exemplo, ela traz que existem 24 forças de caráter, né? E quando você utiliza as forças de caráter na sua profissão, na sua vida, para você ter ideia, a gente conseguiria estar 6 vezes mais engajado no trabalho. A gente tem 3 vezes mais o sentimento de qualidade de vida. E as forças de caráter nada mais são do que aquelas coisas que a gente consegue fazer de maneira espontânea e a gente sente prazer. E isso vai dando um pouco mais de sentido à nossa vida. Falando um pouquinho de mim para ancorar, tá certo? Minhas forças de caráter, que é um teste que todo mundo pode fazer, é gratuito, tá bom? São apreciação de beleza. Então, eu sou aquele cara que olha para as coisas e aprende com as coisas, com a arte, com a natureza. Então, eu consigo captar uma inteligência maior assim no universo, criatividade, perdão, gratidão e mente aberta. E aí eu fui me deparando quando eu conheci essas forças, Alessandro, Uhum. que muitas das decisões que eu tinha tomado, meio que inconsciente, estavam relacionadas a esse lugar. Uma decisão que eu uma vez tomei, foi muito delicada para mim, foi deixar um concurso público do IFPE. Então, eu seria concursado, ganharia um bom salário para trabalhar pouco. E um belo dia eu fui conversar com um amigo meu, perguntei assim, poxa, o que é que tu acha que eu devo fazer? E ele meio que me deu um baile, assim, você é louco, você vai se arrepender de estar deixando o IF, tal. E assim, me jogou aquele balde de água fria, mas no fundo eu fui lá, honrei e acabei deixando. No futuro eu percebi, caramba, velho, ele me deu o máximo que ele tinha. Para ele, o valor dele era segurança. Então, assim, é como se ele Uhum. estivesse aconselhando um filho. Ele disse assim: não vai, é um emprego seguro, é isso.
Só que quando eu fui me conhecendo um pouco mais, eu vi que segurança não é o meu valor. Dentro das minhas forças está a apreciação de beleza, está a criatividade. E eu sou um cara que até no Eneagrama, não sei se você conhece o Eneagrama, eu conheci Sim, já recentemente, ouvi eu sou um falar. tipo 7. Então, assim, um cara que está sempre criando, sempre inovando, sempre investigando. E o emprego público não ressoava comigo no meu coração. Então, Uhum, esse lugar de acessar o sentido e acessar quem a gente é exatamente também para que a gente possa encontrar, né? E tomar as decisões na nossa vida baseado naquilo que a gente é. Então, eu trago muito esse sim, lugar de existe o pensar, existe o sentir. A gente tem essas duas faculdades e elas precisam estar integradas. A gente se depara com pessoas muito racionais e normalmente as pessoas que estão extremamente racionais, não é criticando a razão porque ela é importante, mas são aquelas pessoas que acreditam nas coisas que estão lá fora. Antes de tomar uma decisão, ela sim. vai pesquisar o mercado, ela vai verificar o que pode acontecer de errado, o que, é que pode acontecer de bom, os prós e os contras. E normalmente essas decisões, num ponto de vista mais sutil, eu diria que traz uma energia de medo, de insegurança, que é uma energia que o Uhum, sistema já coloca por si só e que gera todas as emoções negativas. E quando a gente se conecta com o que a gente sente, a gente tem uma escolha mais genuína, eu diria assim. Só que eu sei que também não é simples, por isso que eu falei. É preciso estar ancorado, porque eu não sei se existe algo mais corajoso, né, do que você sentir seu coração e ir em frente, a coragem de agir com seu coração. Então eu falo que a maneira equilibrada é quando você consegue sentir algo e você usa a mente para exatamente executar um caminho para chegar onde você quer, mas tudo parte nessa coisa do sentido de você estar aberto a sentir. Muitas pessoas não estão abertas a sentir, por isso é difícil encontrar sentido, porque elas simplesmente analisam situações e muitas vezes fazem escolhas por eliminação. Isso aqui é o mais seguro, é o mais confortável, e a gente vai calando um pouquinho daquela voz. Então, para que a gente possa responder o que faz sentido nessa vida, eu acho que minimamente a gente tem que se abrir a sentir e dar vazão às coisas que pulsam internamente, né? uhum. É verdade, tens razão. O se abrir, ele está num âmbito, né, complementando isso que tu estás colocando, né, Diogo, Uhum, sobre um olhar apreciativo. sim. É a gente poder enxergar algo que aparentemente não teria uma relação com algo que a gente tenha contato, mas que a gente possa apreciar, né, se abrir para que possa enxergar algo diferente do que está no nosso ponto de vista, né? Uhum, O nosso olhar ele só vai ser possível enxergar outras coisas na medida em que a gente exercita o que a gente chama de flexibilidade mental, né? certo. Se a gente fica rígido numa maneira de pensar e não percebe o que está no entorno ou percebe o que envolve a relação de uma coisa com a outra, e a complexidade disso, a gente vai ter dificuldades de apreciar. Uhum, Então, a apreciação, penso que está no princípio, né, de qualquer olhar, né, de sentido. Né? A gente pode imaginar indo para uma trilha, né, uma sim. trilha na natureza. Tem pessoas que enxergam detalhes, né? Tem pessoas que não enxergam, não faz sentido nenhum, porque não está apreciando, né, aquilo. Uhum, Gosta de estar no shopping, gosta de estar numa cafeteria. Então, uhum. eu fui chamado para fazer um trabalho com uma equipe de RH da Chesp,
alguns anos atrás, e aí a gestora de RH queria que eu provocasse a equipe para fazer eles enxergarem uma realidade que não é a deles. E aí Sim, eu fiquei matutando como é que eu ia fazer isso, né? E aí hum, passei para eles um filme chamado A Marcha dos Pinguins. sim. Não sei se tu conhece. Não, não E, conheço. Já ouvi que é, falar de nome, né? traduzido, né? Assim, a narração é de atores brasileiros, mas fala de toda uma característica de comportamento do pinguim que não faz parte da nossa realidade. Mas na medida em que eles foram vendo aquela realidade da vivência do pinguim, a maneira como eles vivem, como eles têm os filhotes, como eles buscam os alimentos, como eles sobrevivem e tudo mais, eles começaram a enxergar outras coisas que não fazia parte da vida deles e passaram a associar o que é que tinha de comum, o que é que tinha de diferente, para começar a apreciar e gerar um aprendizado sobre aquela realidade para que possa encontrar um sentido daquilo que ele poderia estar buscando, seja na sua vida pessoal ou profissional. E aí a fala foi muito de aprendizado desse ponto, né? Porque jamais imaginou que os pinguins passavam por tantas coisas que mostrava no filme lá. Então, a gente poder apreciar uma realidade que não é a nossa, é ampliar a visão e poder aprender outras perspectivas. Isso, inclusive, é uma das pontos principais para o desenvolvimento da empatia, né? Uhum. Que é a capacidade de enxergar ou de perceber o que o outro está sentindo, o que é que está pensando, não é? Então, a gente poder enxergar o lado da outra pessoa, né? E poder entender o que é que a outra pessoa está passando, faz a gente ter uma visão empática e uma possível convivência melhor para delimitar o que é favorável para a relação e o que é desfavorável para a relação, né? E É, isso é fundamental para poder a gente ver e definir esse sentido da vida, né? dizendo, Alessandro, eu sempre falo, a gente programa Oi, as coisas Diogo. na live, mas as coisas vão Cortou um pouquinho. surgindo, cortou um pouquinho, né? Trazendo o teu Foi. exemplo, né? Eu sempre falo, a gente programa Diz tudo na aí. live, mas as coisas vão surgindo e eu disse, não, vamos deixar. Para mim, eu não tenho como não pontuar, tá certo? Acho que Nani veio aqui Claro. também com você, né, do escutatório, e eu faço parte desse projeto que a gente vai para as ruas escutar as pessoas, e eu faço uma Sim. ponte exatamente com o que você falou, né? Da gente poder É, observar outras realidades e aprender com elas, estar aberto. Foi o que uhum. eu pontuei um pouquinho lá no Diário de Gratidão, e recentemente eu estava lendo um capítulo de um livro, A Arte de Viver, sobre empatia, que falava exatamente isso. Uma das maneiras mais fortes e mais importantes para a gente desenvolver a empatia é a gente poder escutar o outro. É a conversa, é Uhum. você escutar sem julgamento de forma afetuosa. E quando eu falo de Sim. escutar, não é você simplesmente receber e rebater, né? É você se interessar pelo que o outro está falando e a gente consegue, quando o outro se expressa, né, entender a realidade a partir de outro viés. E isso amplia a nossa visão de mundo e pode ajudar a gente a trazer soluções. O que tu fez aí Uhum. no filme da Marcha dos Pinguins, eu acho que é exatamente estimular, né, que as pessoas possam perceber semelhanças. Foi o que eu falei no início. Eu, quando observo a Isso. natureza, eu vejo uma sabedoria muito forte. Então, você vê formigas trabalhando para carregar aquele montinho de Nossa. comida, todo mundo junto, por um bem comum. Não tem como você não se inspirar, né? Uhum. É. Inclusive, essa foi uma das grandes inspirações de Martin Seligman quando ele estava fundando a psicologia positiva. Então, ele conversou com um rapaz que era Bob Wright, que tinha escrito um livro falando mais no ponto de vista biológico, e ele falando que a evolução dos sistemas era um sistema do tipo ganha-ganha, em que todo mundo sai ganhando.
E nessa ponte do sistema ganha-ganha, em que você tira a competição, porque na competição você vem de novo para aquele lugar de medo, de ansiedade, e você traz as emoções Uhum. negativas, quando a gente entra num lugar de ganha-ganha, em que todos saem beneficiados, né? Então a gente poderia fazer uma ponte para o universo do trabalho, um trabalho mais colaborativo, em que cada um tem a sua pecinha importante e ninguém é classificado de repente com autoridade ou com hierarquia maior, porque todo mundo é fundamental no trabalho. E aí a gente traz de novo aquela ideia de que imagina um trabalho para mim que seria importante assim ou ideal, seria cada um exercendo sua máxima potência, ou seja, expressando aquilo que traz como potencial. E é muito lindo quando você reconhece as forças de caráter, que são coisas que a gente traz com a gente e que são naturais do nosso dia a dia, né? E a gente consegue colocar isso no trabalho. Então, quando a gente vê que cada um está no seu espaço e contribuindo para algo maior, a gente percebe que a gente está dentro de um propósito. Porque é como se o propósito vem muito do servir, né? E esse servir é você, em outras palavras, deixar o seu ser vir à tona, né? Aparecer. E uma das É formas que eu poderia verdade. falar aqui científicas é que se a gente puder no nosso trabalho, conhecendo nossas forças, aplicar nossas forças para poder realizar melhor as tarefas e contribuir com o grupo. E além disso, como tu comentou, a gente poder escutar as pessoas para aprender com as pessoas, então a gente acaba conhecendo e ampliando a nossa visão de mundo. E a gente acaba começando a encontrar um pouco mais de sentido, né? Porque quando uma pessoa vai Uhum. falando e você vai se permitindo sentir, você vai encontrando também o que tem sentido para você, respeitando o que tem sentido para outra e encontrando um lugar de posição que seja confortável para todo mundo, né? É verdade. E esse propósito, essa prática, né, das forças de caráter é norteador também, né, Diogo? Sim. Uhum. Quando eu vou ensinar alguns aspectos de valores, eu faço muito uma menção de uma metáfora que é do farol, né? Então imagina que a pessoa está num barco em alto mar e por mais que as situações da vida lhe coloquem num mar revolto, onde é que a gente deve olhar, né? A gente deve olhar o farol. E esse farol são os nossos valores, são os nossos É. princípios de vida, nosso propósito, né? As forças de caráter, de acordo com o nosso momento de vida, né? Porque em algum Uhum. momento a gente pode adaptar, pode mudar, né? De acordo com Uhum. a fase que a gente esteja vivendo, mas que se a gente tiver como norteador, né, o farol, a gente sabe no que é que faz a gente se sentir bem e o que é que não faz a gente se sentir Uhum. bem, não é? Perfeito. É isso. Essa coisa das forças é muito forte, né? Quando a gente reconhece de fato, a gente consegue aplicar, como eu te falei, vou repetir, a gente chega a ser 6 vezes mais engajado. É até uma técnica da psicologia positiva, eu estou com um problema, eu estou com uma situação adversa. Antes de tentar resolver esse problema, essa situação adversa, quais são minhas forças? Como eu posso utilizar as minhas forças na resolução desse problema? Porque aí você entra num lugar de desenvolver a força também, de investigar, de apreciar. Então, ao final, o que está acontecendo não é passar por um problema, mas como eu desenvolvo minhas faculdades e me encontro cada vez mais comigo, reconectando com aquela coisa de eu vou encontrando sentido. Eu não sei, Alessandro, se a gente poderia falar um pouquinho lá do Viktor Frankl, né? Um pouquinho daquelas menções Sim, dele sim, e trazer, de repente, algumas tu formas. podes trazer. Eu encontrei meu propósito de duas maneiras, eu sinto de compartilhar de alguma maneira que pode ajudar quem está aqui com a gente escutando. Eu acho que a gente tem ainda Sim, uns 20 minutos, né? 20 e poucos minutos de live. sim, sim. Uhum. Então, então nessa coisa da... Posso seguir? Pode sim. Então, eu até trouxe aqui uma apresentação para ser bem pontual, tá certo? Nesse momento, vou colocar aqui que quando a gente fala de sentido, né? Eu sinto essa coisa que as forças de caráter trazem muita uma noção
do que faz sentido para a gente, porque atuar em potência. E Viktor Frankl, né, que é aquele rapaz que sobreviveu aos campos de concentração, ele falou muito Hum. sobre sentido, tem uma literatura muito vasta, né? É Linda a fundador história dele. da logoterapia, análise existencial. Nosso amigo Leonardo Machado gosta muito dele, está lá no livro dele. Então, Vitor, vou botar aqui, ó, percebeu que ter um sentido de vida foi fator determinante para desenvolver resiliência nos campos de concentração. E aí ele fundou a logoterapia, que é a análise existencial, né, sobre 3 princípios, que é a liberdade da vontade, a vontade de sentido e o sentido da vida. Porque muitas vezes as pessoas também acham que, caramba, não, esse negócio de sentido de vida é para quem está mais descansado. E assim, quem está com tempo. A gente está aqui vivendo, sobrevivendo, né? E com esses 3 Hum. princípios, eu acho que dá para ancorar muito que isso é uma necessidade, né, do ser humano e que isso pode ajudar a gente a enfrentar situações bem adversas. Então, falando da liberdade da vontade, ele colocou assim: sustenta que o homem não é livre de suas contingências, mas livre para tomar uma atitude diante de quaisquer que sejam as condições. Então, Viktor Frankl acredita exatamente nisso, né? As circunstâncias não são determinantes, que a gente pode tomar uma atitude positiva em relação a elas e que a gente pode encontrar um sentido, né? Então, eu acho esse tópico muito interessante. Eu tenho até um exemplo que eu queria citar aqui, que é um exemplo que minha mãe passou no dia 31 de dezembro de 2017, que eu sempre falo assim, quando a gente busca Uhum. significado e a forma como a gente interpreta a vida, né? Ela estava em casa, era ano novo, véspera de ano novo, e eu e minha irmã, a gente estava extremamente angustiado porque a gente ia passar o ano novo em Muro Alto, que é uma praia aqui em Porto de Galinhas, né, para quem está de fora, Sim. e minha mãe ia ficar em casa com minha avó, que hoje tem mais de 100 anos, e meu pai, que ela cuida do meu pai, tá certo? Mesmo não sendo casada com ela. E eu e minha irmã ficou, meu Deus do céu, a gente vai passear e minha mãe vai ficar em casa. Quando chegou 4 horas da tarde, Alessandro, minha mãe mandou uma mensagem: filho, aproveita muito, curte muito teu ano novo. Eu já rezei, já agradeci, já orei muito por estar tendo a oportunidade de cuidar de vovó, e no caso de meu pai, e não estar sendo cuidada. E eu achei, caramba, velho, a priori ela não ia para a festa de Ano Novo, que é o que normalmente as pessoas iriam. E ela, ao invés de entrar numa coisa de insatisfação com aquilo que estava acontecendo, ela conseguiu ter esse olhar e dizer assim: eu agradeço por estar sendo, por cuidar e não estar sendo cuidada. Então, ela se colocar que aquele lugar que ela estava era um lugar de muita importância, que tinha sentido para ela. Quando você vai olhar para as forças de caráter da minha mãe, amor e generosidade são forças que estão em alto grau. Então, naquele momento, por que ela sentiu bem, ela conseguiu ter gratidão? Porque ela, diante de um problema da circunstância, ela conseguiu botar para fora aquilo que é interno e que dá sentido à existência dela. Então, eu gosto muito dessa coisa aqui, de que a gente é livre, tá certo, para tomar qualquer decisão a partir das nossas circunstâncias. E trago as forças de caráter como uma coisa que pode ajudar a gente a ancorar de alguma maneira. O segundo, É né, verdade. princípio, que é a vontade de Uhum. sentido, diz respeito à busca do indivíduo por um sentido. Embora não seja tão vital quanto a necessidade de sobrevivência, essa é uma motivação primária da vida humana e não uma mera racionalização. Então, trazendo aquele lugar, né, de dizer assim, poxa, a busca de sentido também é importante, porque senão a gente passa por essa vida Uhum. e não sabe o que aconteceu, né? Entra muito no Sim. piloto automático e a gente vê muita gente sofrendo por isso. Então, é como se Vitor tivesse aqui na literatura trazendo para a gente, não, isso é importante também. Lógico que as pessoas que estão numa sobrevivência muito forte, talvez elas não consigam acessar esse local, mas é uma necessidade primária, e ele até argumenta, né, que, igualmente, não seriam apenas mecanismos de defesa, formações ou sublimações, uma vez que o ser humano está disposto a viver por valores e ideais. Então, quantas pessoas, né, não se matam ou não correm atrás com muita força quando a gente tem um ideal muito forte? E o último princípio do sentido da vida, né, difere de pessoa para pessoa. Para a logoterapia, no entanto, o que mais importa não é o sentido da vida de uma forma geral, mas o sentido específico da vida de uma pessoa em determinado momento. Então, essa busca de sentido é importante, mas também a gente precisa cair naquele lugar de encontrar o grande sentido, aquela coisa que é
imutável, né? O que você encontrou e não Uhum. sai mais daquele lugar. Isso é lindo quando É, acontece, né? Mas que a cada momento a gente está sendo chamado a exatamente a descobrir, a reconhecer o sentido que está ali. E esse uhum. reconhecimento só vai acontecer, obviamente, se estiver aberto, presente, como você mencionou lá no início, né? E ele finaliza dizendo aqui, ó, na realidade, Frankl escreveu que o homem é incapaz de entender o sentido do último sofrimento. Para ele, esse sentido não diz respeito a uma questão de conhecimento intelectual, mas de fé. Eu gosto muito de trazer essa frase também, porque normalmente a gente não entende o que a gente está passando, né? E tem hora que a gente não pode Uhum. racionalizar tanto, apenas Uhum. acreditar, ter fé e seguir, né? Então, de qualquer forma, sentidos não podem ser inventados, precisam ser descobertos. Essas contribuições de Vitor Frankl eu acho muito legal para ancorar nosso papo. Vou deixar você comentar um pouquinho. Ouvindo você falar, né, esse olhar, né, de Viktor Frankl, ele é peculiar, ele é singular, né, porque faz a gente pensar e refletir tantas coisas, né, do que é que está fazendo parte, né, da nossa vida e do que é que a gente pode ainda desenvolver, né. Uhum. Então, eu fiquei pensando agora sobre as minhas forças de caráter. Eu já tinha feito no curso, mas eu fiquei com vontade de validar, de rever e tal. Me ocorrem algumas palavras-chave, né, nessa força de caráter, né? Uhum. A coragem é uma coisa muito presente para mim, porque Bravura, né? eu procuro, né, enfrentar e poder trazer, né, algumas aprendizados, né, a partir da minha vida, da minha experiência, como também a esperança. Eu sou uma pessoa muito esperançoso, sou muito esperançoso, né, Uhum. justo, né? Para mim, o amor e a justiça andam juntos. Se a gente ama é porque a gente é justo e se a gente é justo é porque a gente ama, né? Uhum. E o aprendizado, né? Amor, Para mim, aprendizado. todo dia é uma oportunidade da gente aprender algo e fazer essa reflexão para a nossa vida, né? E aí tua Então, fala, Alessandra, já tu falando disso, do que tu considera tuas forças, eu vejo que teu semblante chega muda assim, né? Então você, poxa, o é, amor é importante, a justiça é importante. Então essa coisa do encontrar sentido pode estar muito associado a quem você é. E a quem você é, né, tá as suas forças aí à tua disposição, que a gente coloca aqui naquele teste das 24 forças, as 5 primeiras, né, são nossas forças de assinatura, são forças que a gente desenvolve naturalmente. Então a gente vai se sentir bem fazendo aquilo. E, pô, se a gente está bem, é porque existe algum sentido ali por trás. É como se não existisse isso. outra pessoa, talvez, que pudesse fazer aquilo. Porque eu, como matemático, se a gente for fazer uma combinação das 24 forças de 5 a 5 tem É, muitas combinações. Você tem uma probabilidades. combinação única, né? E aí, quando a gente está ali exercendo, pô, naquele dia que eu estudei bastante, que eu aprendi, caramba, eu me sinto bem, porque minhas forças estão em ação. E normalmente o que acontece nas empresas, nos trabalhos, a gente é colocado a fazer algo que não tem nada a ver com o que a gente é. Então a gente vai reprimindo esse lugar de força e não encontra muito sentido, né? Posso fazer a ponte aqui, já que você falou das forças? Tem uma Pode, formazinha pode, aqui da gente conectar o propósito. É essa sim. daqui, tá certo? Eu fiz como eu falei para você. Eu sou matemático a priori, né? Tenho um mestrado em matemática, de uma área extremamente científica, fechada. Mas em um belo momento eu disse, eu vou fazer coach, porque tá todo mundo dizendo que todo mundo é coach, não sei o que, aquilo outro. Eu quero entender o que é isso. E quando eu fiz, eu achei muito bonito, porque o coach me trouxe uma coisa muito importante que foi a importância da escuta ativa. Em algum momento as pessoas falam do coach também assim, porque os coaches se posicionam, né, querendo dizer o que o cara vai fazer. Mas na essência do coach é exatamente ele não fala o que você vai fazer, ele apenas vai tirando de você. Então acho que caiu de Sim. alguma forma, existem alguns preconceitos que têm que ser rompidos, mas eu falo isso porque quando a gente está num lugar de abertura, a gente consegue captar a essência. E dentro de É, uma das técnicas lá do coaching, depois que eles fazem as forças de caráter, ele fala que para reconhecer o propósito, a gente pode usar aquela técnica. É como se eu pudesse escrever algo simples. Vitor falou, né, que para cada momento da vida,
você pode buscar um propósito como base ali para te ancorar. E a técnica é bem simples. Ele fala ser, aí ser algo. Esse algo está relacionado ao teu talento, à tua força. Então, eu quero ser amoroso e generoso, por exemplo, porque o propósito está relacionado com o nosso ser, por meio de algum comportamento para conquistar tal objetivo. Então, quando a gente completa esse diagramazinho, eu preciso ser, sei lá, amoroso e generoso por meio da atenção que eu disponibilizo às pessoas para acalmar a mente das pessoas, acalmar os corações das pessoas que chegam no meu consultório. Então, caramba, se a Alessandra é uma pessoa amorosa, generosa e destina um comportamento de atenção, de presença para conquistar ou acalmar, caramba, que propósito lindo e feito de uma maneira muito simples, de uma simples observação, né, daquilo que faz sentido para ele. E eu achei uma regrinha que eu achei ótima. Tá certo? Assim, caramba, se eu tenho acesso à minha força, se eu posso escolher um comportamento e existe um objetivo em que eu quero chegar, então daria para a gente montar algo que possa ancorar. Eu até digo assim que independente do trabalho que eu estou fazendo, né, eu posso dizer assim, será que eu estou exercendo o meu propósito? E aí eu queria citar aqui um pouquinho do que eu escrevi. Eu fiz um processo de coaching com uma amiga querida e o meu propósito nesse lugar veio mais ou menos assim. Meu propósito é ser útil, porque eu estava num lugar de muito assim, eu queria ser instrumento, eu não estava mais no meu lugar. Ser útil, sendo referência em felicidade e bem-estar, por meio do equilíbrio e do tempo dedicado aos que comigo convivem, para desenvolver um mundo mais humano, através da valorização do que é divino em cada ser e da naturalização das imperfeições de cada um. E eu disse, caramba, velho, toda vez que eu estou fazendo uma atividade, eu olho, caramba, será que eu estou alinhado com isso que é importante para mim? Que foi um lugar de muita descoberta, quando eu pensei, caramba, eu tá assim, referência de felicidade e bem-estar, então eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que estar, quando eu falo tenho que estar bem, não significa estar feliz sempre, mas assim, eu tenho que estar no como é o nome, no meu controle, assim, né? Dentro de um lugar de equilíbrio que eu possa reconhecer as tristezas, as alegrias, mas eu preciso fazer isso porque faz sentido para mim, eu me sinto privilegiado de alguma maneira. E dar atenção e perceber que cada um é divino. Então, quando eu consigo estar no meu trabalho realizando isso, isso me traz uma satisfação muito além da média. O meu eu acho que está até bem rebuscado, tá? Mas assim, naquilo que eu falei para você e criei é muito simples da gente colocar em prática, né? Quando a gente acessa nossas forças, nossos talentos. Isso foi uma forma, tá certo, de fazer. E outra que eu fiz, que essa daqui eu digo assim, então eu acho que não está nos livros, mas eu sinto de citar, tá certo? Como eu encontrei meu próprio Hã? como professor de matemática recentemente, eu estava numa crisezinha assim de, poxa, o que é que eu estou Cortou um fazendo de pouquinho. fato? Cortou um pouquinho, né? Aham. Deixa eu voltar Aham. aqui. Sim, a Essa outra forma, segunda. pronto, essa outra forma, ela veio da sociocracia, que no desenvolvimento do Centro de Estudo da Felicidade, a gente está usando a metodologia da sociocracia. E teve um tema lá que foi criado, que eu disse assim, pô, tem tudo a ver com propósito de vida. E aí eu queria trazer para vocês bem rapidinho, que é mais ou menos o seguinte. Possivelmente a gente tem uma tensão, tá certo? A gente parte de uma tensão, de um incômodo, e o meu incômodo, para já ir explicando, era comecei a sentir a dor das pessoas que se preparam para o vestibular. Porque antes eu achava normal. Uns passam, outros não passam. Quem não passa estuda mais, porque no outro ano vai passar. Só que eu comecei a perceber que tem gente que está estudando exaustivamente e não está atingindo o resultado. E a gente sabe que o sofrimento entre os jovens é uma coisa muito grande. E aquilo começou a me sensibilizar cada vez mais. E aí, pô, partindo dessa tensão, aí eu fui construir o que a sociocracia chama de um driver, que significa trazer o contexto e a necessidade. E aí eu fui pesquisar para ver se não era coisa da minha cabeça, né? Então o contexto era: a maioria dos jovens tem sofrido em ambiente competitivo para alcançar a tão sonhada vaga na universidade. Ansiedade, depressão e suicídio são termos cada vez mais comuns. Então a gente foi fazer uma pesquisa, eu percebi, caramba, o Brasil está liderando a ansiedade, o Brasil está quase na ponta dos índices de depressão. Então, não é coisa da minha cabeça. Tem um É. contexto
que está mexendo comigo. E, mais uma vez, aquela coisa do sentido, né? Está mexendo comigo. Diante desse contexto que mexe comigo, aí eu parei para pensar, o que é que eu acho que é necessário? Então, o que é necessário para vencer esse contexto, ou pelo menos para inspirar esse contexto? Aí eu coloquei assim, faz-se necessário, portanto, uma preparação para o vestibular que reconheça os jovens e sua essência. E mais uma vez, ó, reconheça os jovens e sua essência. Cada um traz uma porção divina que precisa ser expressada, né? E os convide a viver o momento presente, estão muito ansiosos, vivenciando o seu processo de forma tranquila, respeitando o seu tempo, aprendendo a lidar de forma autorresponsável com os desafios, para que a aprovação se apresente de forma merecida e espontânea. E aí, Alessandro, nessa ponte do contexto da Uhum. necessidade, eu disse, caramba, então eu preciso ser a ponte. Se existe um contexto, se existe algo ideal que eu acredito que deva ser, aí é onde eu vou me posicionar. E aí foi quando surgiu um propósito para mim dentro do meu trabalho, que é ser um caminho leve, porque pesado já está, o contexto está aí para dizer, Sim, consistente, porque eu tenho que honrar o sistema, porque a gente vive de aprovação, querendo ou não, os pais pagam pela aprovação, então não é ser só sim, leve, tem que dar resultado também. Então, leve, sim, consistente e encorajador, porque o encorajador é o que mais me representa, assim, caramba, você pode seguir seu caminho, existe muito valor em você e você pode reconhecer e construir a partir disso. Então, foi uma outra sim. técnica que eu senti de falar assim, caramba, dá para a gente encontrar o que a gente sente exatamente nessa observação. E eu sinto que Muito bom. para finalizar minha fala, talvez, tem uma técnica ainda da psicologia positiva que associa exatamente o que é importante para mim, né? O que é que me dá prazer e o que é que eu sou bom fazendo. O que eu sou bom fazendo tem a ver com as forças. Quando a gente vê a interseção do que é importante para mim, do que eu sou bom fazendo e o que me dá prazer, se você encontrar um ponto comum ali, possivelmente você vai estar realizando seu propósito e vivendo uma vida agradável, confortável. Muito legal, muito bom. É quando a gente vai percebendo as nossas habilidades, né? E vendo o que é que a gente pode aprender ainda mais para alinhar, Isso, né? E encontrar o nosso eixo de equilíbrio, né? perfeito. Porque tem tantas situações no mundo afora que faz a gente se sentir dividido, né? Uhum, E isso é muito gerador de estresse para as pessoas, né? perfeito. Tem muitos pacientes adultos, né, que se encontram num momento de vida divididos, né? E quando eles se percebem, né, inteiros, né, no momento de vida, isso alivia muito o estresse, né, faz com que eles percebam esse propósito, deem mais consistência, né, àquilo que eles estão querendo alcançar. Para mim é muito importante expandir consciência Perfeito. para os meus pacientes, né? Então, quanto mais consciência eu ajudá-los, né, e fazê-los encontrar esse propósito, me faz realizado, me faz feliz, né? Que é quando Uhum, a gente relaciona os tipos de felicidade, né? A uhum. felicidade hedônica e a Da eudamônica, né? Mônica. Uhum, Eu me encontro muito na felicidade eudamônica, né? E está uhum. relacionado aos valores, ao ser, e dentro desse propósito que a gente está nessa construção, né, de vida. E assumir a liderança da vida me faz lembrar aquela história de Viktor Frankl, não, de Leonardo Boff, né, da águia e da galinha. O É, quanto que a galinha, né, e a águia, né, nesse processo de encontros e desencontros, o quanto que a águia, né, indo para o galinheiro, não se percebe o quanto de potencial ela tem, né? uhum. E na medida em que há um estímulo, uma mediação nesse processo, né, seja de coaching, seja de mentoring, seja de psicoterapia, né, vai nessa construção de aprendizado, né, e a pessoa se encontrar, né, nessa caminhada da vida, né, o que é que Uhum. faz construir esse sentido, né, Diogo?
Exato, Alessandro. Eu acho quando a gente tem esse propósito escrito, né, de forma clara, e a gente pode entrar nessa coisa do autoconhecimento, eu, em diversas situações de dúvida, ao invés de perguntar o que estava acontecendo lá fora, ao contexto, a gente está numa pandemia, eu disse assim, caramba, eu estou fazendo alinhado ao meu propósito? Tô, então segue, porque aquilo alivia, né, o nosso coração. Mas trazendo também talvez uma mensagem final para quem nos escuta até esse momento, Sim. para aquela pessoa que não encontrou o propósito, a gente tem pelos estudos da psicologia, até ancorado ali pelo que Viktor Frankl colocou, que as circunstâncias representam apenas 10% da nossa felicidade, enquanto as atividades intencionais representam 40%. Então, isso é muito forte. Os outros 50% são fatores genéticos. Quando a gente traz as atividades intencionais para o nosso dia a dia, a gente consegue dar mais significado aos dias. Então, imagina que eu não encontrei um significado maior na vida, mas eu posso todo dia me levantar e perguntar: o que eu posso fazer hoje para que meu dia seja 1% melhor do que ontem? O que eu posso fazer Uhum. hoje para, de fato, escolher algo que eu estou fazendo? Porque normalmente o que traz tristeza para mim e um sentimento de dificuldade na vida é um sentimento que a gente não tem escolha. E a gente sabe que, pela literatura e pelo que a gente vem estudando, que a gente pode sim ter escolha diante das circunstâncias. Então, quando a gente bota Sim, esse significado a cada dia, 1% melhor a cada dia, o que eu posso fazer hoje para em direção, talvez, a um objetivo que eu quero lá na frente, sem se preocupar com essa chegada, a gente naturalmente vai dando dias mais significativos. E quando a gente cria dias significativos, que a psicologia positiva fala assim, é o significado com S minúsculo. Se a gente consegue ter dias significativos, em algum momento a gente para e percebe que nossa vida está sendo significativa e vai sendo levado para um outro lugar. Terminando com a frase da minha mentora de mindfulness, ela falava exatamente assim: faça da sua vida uma prática e quando você menos perceber, a prática é a própria vida e você vai perceber sentido e significado. Então, tá tudo dentro, né, da gente, é só uma questão de é. reconhecimento. É isso. Reconhecimento e acordar, né? Uhum, Determinados conceitos e aspectos que ficam dentro da gente, né? Eu costumo dizer uhum, que crise é uma oportunidade de crescimento e que a perfeito. gente possa estar trazendo isso no nosso dia a dia com Uhum, pequenas oportunidades que nos aparecem, né? Então, quero te uhum. agradecer imensamente, né? A tua disponibilidade, o teu conhecimento, teu carinho. Agradecer a todos que participaram da nossa live. A Supere continua aí com as lives. Segunda-feira a gente vai ter uma nutricionista e o tema é: você tem fome de quê? Ah, É o nosso tá bem tema, sugestivo. é o nosso tema de live, segunda-feira, com a Aline Koppenstein, tá? E a Supere tem realizado webinário, tivemos um sobre a mulher, em novembro vamos ter saúde do homem, e a Supere Academy com oportunidades de conhecimento e cursos, né, sempre ajudando, né, as pessoas. Um forte abraço, viu, Diogo? Vou Grata finalizar pela aqui para a gente oportunidade salvar a também, nossa live. pelo espaço de fala. Te agradeço muito. Joia, um abração, obrigado a todos, hein? Valeu.